As mulheres trans travestis, né, são presas em penitenciária masculina enquanto regra geral, sendo levadas a prisões de mulheres somente como exceção. Encontrei informações sobre celas, alas ou pavilhões específicos para alocar mulheres trans travestis em presídios masculinos somente em 5 países. Então, existem casos, como no Brasil, não todo o Brasil, mas em algumas instituições, que aquela instituição pensou que deveria haver um espaço específico para atender essa população, que é o que a gente chama de cela, ala ou galeria LGBT. Né, Porto Alegre, e é isso que nós estamos mapeando no projeto, né, essas experiências. Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Fortaleza, João Pessoa, são lugares que têm alas para LGBT, para mulheres trans, travestis, homossexuais, né, em presídios masculinos. Isso também existe no socioeducativo, né, lá em Porto Alegre, por exemplo, quando existe um jovem trans, uma jovem ou um jovem trans, eles acabam segregando essa pessoa e colocando em espaços que pode ser de várias maneiras. No seguro, né, que é o que a gente entende como solitária, na enfermaria. Então, tentando pensar maneiras que aquela criança, aquele adolescente não fique junto dos outros, né? O que pode ser muito perverso. Se a gente pensar bem, pode ser, de um lado, uma tentativa de proteção, por outro lado, colocar um adolescente no seguro, num espaço solitário, é uma tortura, né? Não deveria acontecer. E isso acontece também no sistema de justiça adulto. Pode passar. A narrativa de violência, né, geral, especialmente relacionada à violência policial e de outros presos, de ordem física, psicológica e sexual. Né? Então, nós temos informações, não são elucubrações, são dados, são notícias de que pessoas trans e homossexuais sofrem violência sexual do Estado. Né? A polícia comete esse tipo de atitude e comete em relação aos jovens também. Né? Os jovens que estão no socioeducativo também narram, e tem textos, artigos científicos narrando essas histórias, vocês podem pesquisar depois, né, trabalhadores sociais, educadores sociais que estupram jovens LGBTs. Né? Então, como é que a gente lida com esse tema? Assim, né? Como é que nós, que estamos comprometidos com esse tema, lidamos com essa situação? Pode passar. Pode passar de novo. Daí aqui eu trouxe também algumas narrativas mundiais. Né? Não sei como é que está meu tempo, mas uns 10 minutos. 10 minutos. 10. Algumas justificativas das prisões, né, para não colocar a população trans de acordo com o seu gênero. Na Argentina, por exemplo, nós não podemos enviá-los às unidades penais de mulheres, apesar de se chamarem como mulheres, inclusive alguns estarem em processo para trocar o seu nome. Toda vez que os internos mantêm seus órgãos reprodutores originais, não podemos enviá-los a uma unidade de internação feminina. Como tais, temos que colocá-los em unidades de internação masculinas, mas totalmente separados. Também vale esclarecer que a lei marca que deve haver estabelecimento para mulheres e para homens, quer dizer, estamos executando uma decisão judicial. Então, a ideia de que pessoas trans, ou, de outra maneira falando, mulheres trans travestis com genitália masculina, entre aspas, elas poderiam estuprar outras mulheres, né, poderiam engravidar outras mulheres, e, em razão disso, que elas não são presas em presídios femininos. Mas vocês sabem que a minha experiência empírica demonstra o contrário. Né? As mulheres trans travestis presas em Porto Alegre, por exemplo, no Madre Pelletier, que é o presídio feminino, as situações que aconteceram, que foram poucas, todas elas narram que elas sofriam violência, elas que sofreram abuso. Né? As outras mulheres que tinham curiosidade, queriam ver o órgão genital delas, queriam transar com elas, e aí a prisão se organizava para colocá-las em seguros também. Então, não fazia diferença se ela ficava no masculino ou no feminino, ela acabava indo para o seguro, né, para o espaço solitário. Que é muito, muito cruel. Né? E, por isso que eu não acho que a nossa decisão sobre isso deva ser necessariamente colocar as pessoas trans de acordo com o gênero nas instituições. Né? Isso tem que ser levado em consideração de acordo com o desejo das pessoas também, porque elas podem avaliar que, em cada caso, podem se sentir mais seguras em espaços separados, em casas prisionais masculinas. Né? Sobretudo se elas estão com seus companheiros, como é o caso de Porto Alegre, que elas podem ficar com seus maridos. Então, é óbvio que elas vão querer ficar lá, em detrimento de ficar numa penitenciária feminina. Então, depende muito de cada situação. O problema nosso um pouco é esse. Né? Nós não temos, no Brasil,
uma política nacional do sistema penal para adultos e adolescentes. Nós não sabemos tratar essa população de uma maneira uniforme e cada situação, cada casa prisional se organiza de uma maneira, né? Os dados que eu tenho encontrado atualmente no Brasil revelam, por exemplo, uma série de diversidades. Assim. Em Minas, por exemplo, para tu acessar a ala LGBT, é só o fato de tu se autodeclarar homossexual, transexual, tu acessa o espaço. Só que isso tem trazido uma problemática para eles, que eles dizem, agora tem vindo homens para cá que não seriam LGBTs, não seriam trans nem homossexuais, mas se dizem trans e homossexuais para acessar um espaço melhor, porque é um espaço mais bem cuidado, tem menos pessoas, enfim. Então, eles têm sido orientados pelos próprios advogados, né? Isso é o que diz as pessoas presas. Os advogados têm orientado que os homens se autodeclarem homossexuais para acessar o espaço, e ele fica sobrecarregado. Por outro lado, em Mato Grosso, por exemplo, existe um psicólogo que define quem é LGBT. Então, ele faz uma entrevista, uma amnese com um sujeito, uma entrevista, e ele vai decidir se a pessoa é LGBT ou não. E ele decide se é LGBT ou não, se a pessoa teve ou não relacionamento sexual com outra mulher. Então, se é um homem que já teve relação sexual com outra mulher, ele não é sujeito da política. Se é uma travesti ou transexual que já teve relação sexual com outra mulher, também não é sujeito da política, tem que ficar no espaço misturado mesmo, né? Então, são as situações mais diversas, né? Em Porto Alegre é outra situação, outro cenário. É a prefeita, né, é a representante das travestis que decide quem entra e quem não entra, de acordo com uma moralidade dela, ou seja, se conhece a pessoa de fora, sabe que a pessoa é envolvida ou não com tráfico, se ela tem amizade ou não com a pessoa. Então, são complexidades da situação da política penitenciária para LGBTs, né, que é essa criação de espaços específicos. Eu só tenho 5 minutos, e daí eu me atrapalhei, porque eu tenho um monte de coisa para dizer, né? Mas eu acho que eu fico por aqui e depois a gente vai para o debate, assim, né? Eu acho que é melhor assim. Obrigado, agradeço. Só ainda, utilizando o espaço de fala do Guilherme, aproveitar para divulgar essas 2 cartilhas, que são dos trabalhos que ele desenvolve. As 2 estão disponíveis em PDF na internet, né? Você quer falar o site? E quer falar sobre elas? São cartilhas. A primeira cartilha, essa aqui, é do projeto Passagens. É um arquivo que a gente fez para distribuir para as pessoas presas, né? Então, nos espaços que nós vamos visitar, as cadeias que nós vamos visitar, inclusive aqui em São Paulo, essa semana eu vou visitar algumas cadeias, a gente oferece capacitações, né, formações para os trabalhadores e oficinas de direitos humanos com a população LGBT presa. E aí a gente oferece essa cartilha como um instrumento pedagógico, né, para sensibilizar os trabalhadores. E, por outro lado, tem aqui coisas que são direitos de presos, que muitas vezes a gente vê que as pessoas presas têm dificuldade de acesso, tipo remissão de pena, livramento condicional. Então, é um arquivo que a gente trabalha com as pessoas, que eu trouxe só 2 exemplares, mas que tem um arquivo digital, não está num site, né? Mas aí quem tiver interesse pode me contatar por e-mail ou pelo e-mail do Somos, que é somos@somos.org.br, e pedir que a gente distribui. E, do mesmo jeito, essa outra cartilha, que é uma cartilha que a gente fez no GHC, no Grupo Hospitalar Conceição, onde eu faço a residência, que é sobre sexualidade e gênero na saúde, né? Então, é um trabalho para sensibilizar os trabalhadores da saúde em relação ao acolhimento e ao atendimento de demandas específicas. Também disponível em PDF, eu posso encaminhar para quem desejar. Vou passar a palavra, então, para a Liliane. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos acordar. Obrigada. Quero dizer, né, que estou bem feliz de estar aqui hoje, porque a gente vive uma conjuntura em que, quanto mais próximos a gente tiver pessoas que acreditam, né, numa sociedade diferente, em uma nova forma de se viver, é muito importante em tempos tão difíceis como a gente está vivenciando, né? Então, quero agradecer por estar aqui no dia de hoje. Quero agradecer o convite da Defensoria Pública, né? Quero dizer que estou muito feliz de estar, vou ser um pouco sectária, de estar numa mesa de serviço social, praticamente, estagiária de serviço social, colega de profissão.
E falar um pouco, né, da experiência de trabalho no Ambulatório Antigos, que é um ambulatório que fica aqui em São Paulo, né, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que é o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, né? Para a gente começar a fala, já é interessante dizer que esse ambulatório se chamava Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual. E aí, por muitas discussões e também por um amadurecimento da própria sociedade em relação às discussões, né, sobre essas questões de gênero serem ou não tratadas na nossa sociedade como patologia ou então como um adoecimento, né? Então, é um grande avanço o próprio nome do ambulatório, porque diz respeito a uma discussão de equipe, né, a uma proposta de trabalho que está dando mais ênfase, né, ao olhar multiprofissional, que hoje se autodenomina transdisciplinar, né? Então, acho que é uma forma de a gente dar algumas respostas já para a sociedade, isso é muito importante. Dizer também, né, quando foi falado, né, no início, né, que eu componho, representando o Conselho Federal de Serviço Social, enquanto assistente social, eu não componho o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, mas eu represento o Cefes em dois espaços, né, que é o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos da População LGBT, né, e também a comissão do Conselho Nacional, do Conselho Federal de Medicina, que vem discutindo aí a questão da transexualidade. Essas representações elas se dão por uma militância, né, nessa área, que é fruto do trabalho, né, nesse ambulatório, e também por uma perspectiva, né, de uma defesa dos direitos humanos. Então, no decorrer, aí a gente vai falar um pouco sobre o trabalho. Quem compõe essa equipe hoje, né? Então, qual é essa equipe transdisciplinar? Então, sou eu de assistente social, sou a única assistente social. Temos uma fono, uma ginecologista, muitos psicólogos, a maior parte do corpo, né, de trabalho do ambulatório são psicólogos, alguns psiquiatras, e um dado fundamental para a gente pensar, né, em termos de política pública é que grande parte desses profissionais eles são chamados de colaboradores, né? São profissionais voluntários. Então, em termos de política, qual o rebatimento que isso tem na assistência que a gente consegue disponibilizar? Porque, se, por um lado, é interessante que são pessoas que, de alguma forma, se interessam por esse tema, estão pesquisando esse tema e vêm trabalhar com a gente, por outro lado, qual é a resposta que a política pública está dando para essa demanda, né? E aí é importante dizer, né, como o nosso ambulatório, ele é um ambulatório que ele inicia o trabalho acompanhando a população adulta e, no decorrer, né, da sua trajetória, ele passa a atender a população de crianças e adolescentes. A gente tem uma parceria dentro lá do HC mesmo, de São Paulo, com o Instituto da Criança, né, justamente para a gente pensar outras interfaces da saúde de crianças e adolescentes que não sejam só ligadas à questão da orientação, do trabalho psicossocial, né? Então, Guilherme já me adiantou bastante aí, né, sobre falar sobre essas questões de gênero. O tema gênero em si, né, para a gente pensar, logo no final dos anos 60, década de 70, início da década de 70, quando feministas norte-americanas propuseram esse termo, né, como uma categoria de análise, estudo e investigação, ele, por si, ele já gerou discussões, né? E é muito importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque, nessa categoria gênero, só nessa terminologia, a gente não consegue agregar algumas intersecções, né, que o Guilherme também expôs aqui, como, por exemplo, a questão étnico-racial, a questão de classes sociais, né? Então, é importante, quando a gente fala de gênero, a gente também ampliar nosso olhar, porque a gente vive numa sociedade que os marcadores sociais eles são traduzidos nitidamente em desigualdades sociais. Então, a gente não pode falar de uma perspectiva sem considerar todo esse contexto, né? Então, é fundamental a gente ter um olhar para essas questões.
para falar um pouco do nosso trabalho, né, do início e os principais desafios. O ambulatório ele se formou em 2010. A partir da experiência de alguns profissionais, isso também é interessante a gente pensar em termos de política pública, porque, em geral, no Brasil, os ambulatórios que atendem a população de travestis e transexuais, historicamente, eles são muito mais ligados a trajetórias de profissionais, né, que tiveram a iniciativa e vão bancando aí essa iniciativa, lutando um ativismo, de alguma maneira, né, pessoal, mas que ainda é muito pouco incorporado em termos de política pública, né? Então, muito mais os profissionais têm essa perspectiva e essa consciência de que essas demandas são demandas de saúde pública, né, do que a própria saúde pública. E aí, quando a gente for falar do SUS, a gente vai poder analisar um pouco melhor essas questões. Bom, então, em 2011, a gente recebeu as primeiras crianças e adolescentes, e para a gente pensar um pouco, né? Tá, então, qual a especificidade desse ambulatório, né? A gente tem na sociedade, a gente tem discutido mais essas questões relacionadas à expressão de gênero, à identidade de gênero, né? O ambulatório ele se propõe a atender questões relacionadas à saúde, às demandas de saúde, né, que essas vivências elas vão apresentar para a gente na sociedade. Então, quais são as demandas que crianças e adolescentes podem apresentar quando elas, de alguma maneira, foram identificadas no nascimento como meninos ou meninas e elas não se sentem dessa maneira, né? Então, foram identificadas como menino e, por vezes, se sentem uma menina, e foram identificadas como meninas e, por vezes, se sentem um menino. Então, qual é a contribuição que a saúde tem, né, para essa população? Então, logo quando a gente começou a atender essa população, em 2011, de crianças e adolescentes, não foi uma surpresa para nós que essa demanda chegasse no ambulatório. E por que não foi uma surpresa? Porque, quando a gente atendia a população adulta, muito frequentemente, essa população já dizia para a gente que as primeiras manifestações aconteciam justamente na fase da infância e da adolescência. E, muito ironicamente, né, se a gente pensar o quanto o ECA é, para a gente, um referencial em termos de garantia de direitos, né, isso é inquestionável. Se a gente pensar o Código de Menor, que era a legislação anterior, e a gente pensar o ECA, a gente tem um salto, né, sem precedentes na nossa história. Mas, por outro lado, o quanto é importante a gente refletir que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente ele não prevê, ele não cita, né, em algum momento essas terminologias, essas questões que se referem na sexualidade e gênero. Então, não tem essas questões, né, não se expressa no ECA as questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero. E isso é algo que a gente precisa avançar muito. Por quê? Não é aos 18 anos que a pessoa vai passar a vivenciar a sua sexualidade e o gênero, muito pelo contrário. Então, nessa fase da infância e da adolescência, é a fase justamente que a gente precisa de uma maior compreensão, né? E as crianças e adolescentes precisam, na verdade, serem escutadas em relação a isso. E é uma dificuldade que a gente tem não só em termos da sexualidade e de gênero, mas a gente tem uma dificuldade de escutar crianças e adolescentes, né, de uma maneira geral. Na verdade, a sociedade escuta crianças e adolescentes quando convém, né? Eu estava em alguma atividade esses dias e a pessoa falou assim: se a criança disser para você, eu vou vomitar, você vai acreditar. A criança vai vomitar, então, peraí, tem que fazer alguma coisa. E se a criança diz outras coisas, né? Olha, eu não me sinto um menino, eu não me sinto uma menina. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas questões. Né? E essa dificuldade de lidar com essas questões, na verdade, é o que vai fazer essa demanda chegar no campo da saúde. Né? Porque, se a gente tivesse um outro olhar, dificilmente questões de orientação mesmo, questões mais simples, que não demandaria um serviço de atenção, que o HC é um serviço de atenção dentro da hierarquização do SUS, é um serviço de atenção quaternária,
ou seja, né, de complexidade relacionada à pesquisa, né? Então, e aí a gente está lá e o nosso trabalho é muito mais de orientação, né? É um trabalho pedagógico, né? É um trabalho que a rede de saúde, atenção básica de saúde, já deveria estar muito mais apropriada, e, por conta de não estar, ainda se faz necessário hoje esse serviço estar na atenção especializada, na alta complexidade, né, da saúde. Mas, retornando, então, em 2011, quando a gente começa a atender essa população, a gente tem alguns desafios, né, quais sejam nesse momento. A gente não tinha outras referências de atendimento para crianças e adolescentes com essas vivências no nosso país. E a gente também, como a gente não tinha normatizações para esse atendimento, e até hoje as normatizações que a gente tem no âmbito do SUS, elas versam sobre a população adulta, né? Então, de fato, a gente ainda não tem uma normatização para o nosso trabalho. O nosso trabalho ele se dá como um projeto de pesquisa, né? Mas a gente precisa amadurecer isso, porque se a gente tem isso incorporado enquanto política pública, a nossa assistência ela está muito mais respaldada. E se a gente pensar, né, nesse contexto que a gente está vivenciando no nosso país, em que, sim, está em xeque, né, demandas que serão ou não consideradas demandas de política pública de saúde, né, então, é fundamental, sim, a gente lutar para que as demandas relacionadas à orientação sexual, à identidade de gênero, sejam, sim, as que, né, forem, né, relacionadas à saúde dessa população, sejam, sim, cada vez mais garantidas nesses sistemas públicos. E aí, então, mais uma vez, se a gente não tinha normatização, por que a gente começou a atender essa população? Por um compromisso ético da equipe, né? Porque, ainda hoje, a gente enfrenta críticas de diversos setores, vocês podem imaginar. Mas como é a gente atender crianças e adolescentes, sendo que a gente ouvia isso nos relatos da população adulta, né? E a gente não fazer nada em termos de saúde para essa população? Então, o que nos moveu e o que nos move é o compromisso ético dessa equipe que se disponibilizou a se reinventar, a se transformar, né, na verdade, para a gente atender uma demanda muito mais específica em relação a crianças e adolescentes. Porque, se a gente pensa na população adulta, citar um exemplo, se a gente pensa em adultos e no trabalho com famílias, por exemplo, aí a gente quer sensibilizar, quer orientar, mas, no limite, se o adulto fala, não, eu não desejo, né, você vai tentar compreender, problematizar, se for o caso. Mas, no limite, se o adulto fala, não, eu não aceito, não aceitou, e a gente vai trabalhar de acordo com o que aquela pessoa está trazendo para a gente. Em relação a crianças e adolescentes, não, né? A gente envolve o atendimento envolve outras intersecções que a gente precisa garantir, justamente por uma lógica aí muito mais ampla, né, do desenvolvimento de crianças e adolescentes, até preconizado pelo próprio ECA. Tá. Então, se a gente não tinha experiência se a gente não tinha outras experiências no país, o que a gente utilizou como base para o nosso trabalho? Então, a gente utilizou a experiência que a gente tinha com a população adulta, que a gente já atendia, referências de outros países, né? Então, estudos publicados em outros países, e a gente começou a fazer discussões, né? A própria Defensoria Pública, né, é uma grande parceira da gente nessas discussões, não só a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente fez discussão também com a Vara da Infância e da Juventude, aqui de São Paulo, e com o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. E foi o próprio CREMESP que, na época, né, então, orientou a gente que o trabalho ele até poderia ocorrer, mas desde que fosse como um projeto de pesquisa. Em termos do Ministério da Saúde, né? Vejam, a gente começou o nosso trabalho com crianças e adolescentes em 2011. Em 2013,
a gente teve a portaria 858 do Ministério da Saúde, que era uma portaria para retificar a portaria do SUS, né, do denominado processo transexualizador. Eu não gosto muito desse termo, na verdade, eu não gosto nada, porque não é uma política de saúde que vai transexualizar alguém, mas, enfim, também compreendo que dentro dessas questões relacionadas à expressão de gênero, identidade de gênero, as terminologias elas são muito fluidas e nem sempre é simples a gente conseguir uma terminologia que explique para as pessoas sobre o que a gente está falando e também seja representativo para as pessoas, né? Então, isso não é simples. Mas, vamos lá. Então, a primeira portaria do SUS ela é de 2008. Né? Então, pela primeira vez, o atendimento para a população adulta ele só foi garantido em 2008 no nosso país. Em 2013, quando foram rever essa portaria do SUS, eles incluíram o atendimento para crianças e adolescentes. Para crianças, esse atendimento foi possibilitado a partir dos 4 anos de idade, né? Para adolescentes também. Só que a resolução foi revogada na mesma data de publicação. Mais precisamente, foi uma portaria que ela ficou vigente durante 3 horas. Para vocês terem uma ideia do quanto é complexo a gente falar sobre as questões relacionadas a gênero no nosso país. Né? A gente está acompanhando, né, a problemática de se discutir gênero e sexualidade na escola, quanto mais propor alguma intervenção no âmbito da saúde. Né? Então, a gente tem realmente um cenário bem complexo em relação a essas questões. A portaria atual do Ministério da Saúde, ela foi republicada em 2013 mesmo, é a portaria 2803 de 2013, e ela só prevê o atendimento para a população adulta. Então, quando ela foi republicada para a população adulta, não, né, ocorreram questionamentos, e essa é a portaria vigente até o momento. Então, a gente tem do Conselho Federal de Medicina, é até importante dizer, né, em relação ao Conselho Federal de Medicina, foi esse conselho que teve a primeira normatização em termos do nosso país. Né? Em 1997, foi o conselho que primeiro autorizou intervenções para a população na época. Né? Até o termo utilizado, transexualismo, um termo que gerou muito debate em relação ao adoecimento, né, porque o sufixo ismo, de transexualismo, denota adoecimento. Né, então, isso é uma grande discussão ainda na sociedade, né, do que se chama de despatologização, que significa esse palavrão, né, que é o trânsito entre o gênero, a pessoa transitar, ser considerada uma patologia, né, ser considerada uma forma de adoecimento. Então, na época, a resolução do Conselho Federal de Medicina, em 97, colocava que, para a pessoa ter assistência em saúde em relação às cirurgias que fossem necessárias, ela precisaria de um diagnóstico psiquiátrico de transexualismo. Essa resolução de 97 ela foi revista posteriormente, 2 vezes. A atual é a resolução 1955 de 2010, ela também utiliza esses mesmos termos, né? E, nesse momento, o Conselho Federal de Medicina ele está discutindo essa resolução atual, que é a resolução 1955, e, pela primeira vez, eles chamaram o Conselho de Serviço Social, que é essa representação que eu componho, né, representando o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, e chamaram também o Conselho Federal de Psicologia. Então, pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de discutir junto, porque, até então, o Conselho Federal de Medicina dizia o que as outras áreas deveriam fazer nesse processo, sendo que as outras áreas, né, têm total autonomia para dizer sobre si. Né? Enfim, mas é um processo de avanço, né? Não deixa de ser um processo de avanço essa discussão que acontece agora. Se a gente pensar, né, tá, além do trabalho que a gente vai fazer em relação à orientação, em relação a acolhimento, gente, porque é fundamental. Muitas vezes,
A intervenção mais extraordinária que a gente pode fazer para a família dessas crianças e adolescentes é a gente dizer, olha, não tem nada de errado, né? Olha, eu não gosto da palavra culpa, mas eu vou dizer porque é a forma como as pessoas se sentem, né? As pessoas se sentem culpadas, né? E a gente diz, olha, isso não é responsabilidade de alguém, isso não é culpa de ninguém, não tem nada de errado. A diversidade, né? Assim como acontece de uma pessoa se sentir homem ou mulher, outras pessoas podem não se sentir dessa maneira, enfim, né? E isso não necessariamente tem uma relação com o corpo ao qual essa pessoa nasceu, né? A identidade de gênero dela não necessariamente vai corresponder à expectativa que é social, que a sociedade tem, né, em relação a esse corpo e a esse gênero, né? E para crianças e adolescentes, qual que é o trabalho que a gente consegue disponibilizar, além da questão da orientação e do trabalho psicossocial? Em 2013, o Conselho Federal de Medicina, é até importante dizer, né, provocado pela Defensoria Pública, o Núcleo de Diversidade, ele publicou esse parecer em 2013 que autoriza, na verdade, né, o bloqueio hormonal quando dos primeiros sinais da puberdade. E o que é esse bloqueio hormonal, né? Bloqueio hormonal é a possibilidade de bloquear a puberdade. Então, vamos pensar que um adolescente transexual, um garoto transexual, ele tem um corpo, né, o sexo atribuído no nascimento como feminino. Então, se o corpo é feminino, né, se o corpo é atribuído como feminino, esse menino, que é transexual, esse garoto, ele, quando chegar na puberdade, vai acontecer a questão da menstruação, o que é relatado por esses adolescentes como um sofrimento muito intenso. Então, o que esse bloqueio faz? Ele bloqueia essa puberdade, e, ao bloquear essa puberdade, né, permite que esse adolescente tenha um tempo maior, né, para lidar com essas questões relacionadas ao corpo. Tá, mas e se não for bem assim? E se esse adolescente, né, depois vier a falar, olha, não é isso, né, eu realmente me sinto uma menina, enfim. Esse bloqueio da puberdade, ele já é desenvolvido em outras condições de saúde, que é, por exemplo, em relação à puberdade precoce, né? Então, isso já é uma tecnologia de saúde que é utilizada. E, quando você interrompe, né, você para de bloquear a puberdade ela vai seguir o seu curso, né, aí de desenvolvimento. Então, isso é fundamental, até para os familiares também terem um tempo maior de compreensão, porque, às vezes, não é só uma questão de orientação. Os familiares, por vezes, também sofrem em relação a essas questões. E, nessa perspectiva, quando a gente consegue um tempo maior para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, é fundamental, né, a gente orientar os familiares que, a partir do bloqueio da puberdade, não significa uma definição, né? Significa uma possibilidade de que esse adolescente, essa adolescente, tenha um tempo maior em relação a esse seu desenvolvimento da própria identidade. E aí, né, se no futuro, se esse adolescente, de fato, né, se identificar como um garoto, aí o que o Conselho de Medicina vai autorizar, a partir dos 16 anos, tomar o hormônio do gênero com o qual ele se identifica. Então, se é um menino, testosterona. Se é uma menina, estrogênio, né? É importante a gente dizer, né, porque tem discursos falaciosos, né, que eu não consigo outra palavra aqui, né, para dizer, de que existe cirurgias em criança, gente, que hoje existe dentro da política de saúde intervenções para fazer cirurgias em crianças. Isso é uma falácia, né? O que a gente faz com crianças? A gente acompanha e orienta. Quando chega a puberdade, e essa puberdade ela pode chegar na adolescência ou na infância, né? Porque a gente tem observado que, cada vez, com a frequência maior,
a puberdade tem se dado, né, em faixas etárias menores, né? Então, crianças com 8, tem sido comum, né, crianças aos 8 anos de idade já entrarem na puberdade, né? Então, o que a gente faz lá é acompanhar, né, essas crianças e adolescentes e, de alguma maneira, orientar em relação a todo esse sofrimento que é relatado para a equipe. Então, não, a gente não faz cirurgias em crianças. E é importante, né, a gente sair com essa informação, porque, às vezes, assusta até a gente, né, que tem uma compreensão ou que não ouviu falar tanto sobre o assunto e, de repente, alguém fala assim, olha, está vendo essas questões de gênero aí? Já estão até fazendo cirurgia em criança. Né? Então, é muito importante a gente ter uma compreensão em relação a isso. Não, o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho muito mais pedagógico e de orientação. Mas, sim, a gente tem algumas técnicas em saúde que podem ser disponibilizadas. Qual o desafio que a gente tem? Muitos adolescentes já chegam no ambulatório fazendo uso de hormônios sem o acompanhamento em saúde. Isso é um desafio que a gente tem se deparado com cada vez maior frequência. E aí depois eu vou falar um pouco, né, de outras características do ambulatório, do tempo que a pessoa espera para passar pelo primeiro atendimento, e aí a gente vai observar o quanto, na verdade, a gente tem uma questão mais ampla em termos de saúde, né, que não se trata desse ambulatório especificamente, né. O SUS, embora a gente defenda com unhas e dentes, né, sem os recursos necessários, ele também gera violações de direitos, né? Por quê? Porque se essa pessoa ela não tem o acesso à saúde, ao tempo em que essas intervenções são necessárias, então, de alguma maneira, essas pessoas estão sendo violadas em seus direitos, né? Então, é muito importante a gente novamente inverter a lógica. Está vendo? Mas o adolescente não sabe esperar nada. Já está fazendo uso indiscriminado de hormônio. Já está fazendo uso de hormônio sem acompanhamento médico. Né? Mas, espera aí, né? Quando ele vai acessar esse serviço de saúde, qual é o tempo para ele acessar esse serviço de saúde? Né? Então, são grandes desafios que a gente tem.